Olá, querido amigo, estimado irmão, estamos voltando aqui para o quarto tópico desta lição, que nos fala oportunidades à nossa espera. À medida que os discípulos falavam claramente pelo Espírito, que duas respostas foram ouvidas, uma demonstrando interesse e outra provocada pela típica tática satânica de ridicularizar. Então nós vemos aqui Atos 2, 12 e 13. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam: estão cheios de vinho, né? Então nós vemos aqui, queridos irmãos, duas situações frente à atuação do Espírito Santo por meio dos discípulos, né? As pessoas que tinham um coração verdadeiro, coração sincero, estavam também esperando algo de Deus naquele tempo, né? Essas pessoas, eles perceberam algo diferente, se maravilharam, né? Viram que algo diferente estava acontecendo ali no meio dos discípulos, né? Algo por meio da atuação do Espírito Santo. E perceberam, né, que estavam vendo algo diferente, porque os discípulos agora estavam pregando em vários idiomas, né? Pregando em vários idiomas, falando fluentemente na língua de outras nações. Então aquilo ali levou as pessoas a se maravilharem. Nossa, olha o que está acontecendo. Mas em contrapartida, Satanás também tem os seus agentes, né? Tem suas pessoas que fazem um trabalho de contrafação, né? Um trabalho de crítica, um trabalho de maldizer a obra de Deus, né? São os zombadores da causa do Senhor. Então eles falaram: não, esses aí estão cheios de vinho, né? Estão bêbados, cheios de vinho. E essas pessoas aqui, na verdade, representam classes, né, que sempre vão existir dentre aqui no mundo, né? Pessoas que vão apoiar a causa de Deus e pessoas que vão zombar da causa de Deus, que vão criticar, que vão trazer um espírito de rebeldia, de zombaria, né? E nós também precisamos estar atentos a isso, né? Porque Satanás, através de seus agentes satânicos, ele usa também pessoas para diminuir a causa de Deus, né? Enquanto uns estão buscando progresso, uns estão querendo fazer a vontade do Senhor, existem outros que querem criticar, né? Querem diminuir a atuação do Espírito Santo, né? E quando Deus faz uma obra grande, Satanás se levanta contra a obra do Senhor, né? Se levanta para confrontá-lo. Será que eu e você estamos nessa situação de zombarmos da obra do Senhor, ou estamos aqui para apoiar a obra do Senhor, mesmo que às vezes não entendamos algumas coisas? Precisamos pensar e refletir sobre isso também, né? A nota diz assim: quando o Senhor está prestes a fazer uma obra, Satanás levanta alguém para confrontá-la. O Senhor estava agindo a seu próprio modo, mas se tal manifestação tivesse ocorrido entre nós, sobre quem são chegados os fins dos séculos, será que alguns não teriam zombado, como ocorreu naquela ocasião? Pois é, irmão, será que alguém ao nosso lado está fazendo o trabalho do Espírito Santo e nós estamos zombando, né? Achando pouco caso. Não, essa pessoa está falando de si mesmo, né? Será que nós temos o poder de julgar essa situação? Quem não estava sob a influência do Espírito Santo não entendeu aquilo. Para essa classe, os discípulos pareciam bêbados, né? Então nós vemos aqui o grande perigo de podermos cair nessa cilada também, né? Às vezes uma pessoa está agindo conforme a palavra de Deus e nós, por estarmos despreparados, né, acabamos zombando, criticando a obra do Senhor. A pergunta B: o que podemos aprender do modo como Pedro prontamente esclareceu a situação? Atos 2, 14 a 21. Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá
diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos velhos, as vossas filhos e filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos, né? E também do meu espírito derramarei sobre meus servos e minhas servas naquele dia, e eles profetizarão. Então nós vemos aqui Pedro levantou e esclareceu aquela situação, aquelas pessoas, né? Diante do povo. Ele não deixou a obra de Deus ser escarnecida, né? Pelos críticos. Ele revelou àquelas pessoas que, na verdade, o que estava acontecendo era o cumprimento da profecia do Senhor que foi predita pelo profeta Joel, que Deus derramaria o seu Espírito Santo aos seus servos e às suas servas. Deus derramaria o seu Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, a capacitação do Espírito Santo, aquelas pessoas fiéis, né, daquele tempo. Então Pedro, ele trouxe à luz aquelas pessoas ali. Olha, o que vocês estão criticando, na verdade, é uma atuação de Deus, né? E estava se cumprindo uma profecia da palavra do Senhor, né? E era necessário que acontecesse daquela forma, pois o profeta Joel havia profetizado, né? Deus derramaria sobre as pessoas fiéis, homens, mulheres, jovens, crianças, né? Adultos, idosos, e eles receberiam os dons do Espírito Santo, inclusive o dom de línguas, né? De falar em outras línguas de uma forma fluente para a pregação do Evangelho. Então, o apóstolo Paulo esclareceu aquelas pessoas essa situação. E a letra C, como o cumprimento da profecia do Antigo Testamento citada pelo apóstolo também deve se repetir em nossos dias. Joel 2, 28 e 29. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão visões, os vossos jovens terão visões, né? Sonhos e visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Então nós vemos aqui que a mesma profecia que foi feita aos discípulos na chuva temporã, essa mesma profecia ela se repete, né? Ela se repete na vida daqueles que estão se preparando aqui nesses últimos dias, as pessoas que estão buscando a Deus, que estão fazendo uma verdadeira renúncia desse mundo. Essa profecia se repete. Agora, naquele tempo foi a chuva temporã, e agora a chuva serôdia, a última chuva que virá com o dobro do poder do Espírito Santo. Então é feita a promessa de Deus aqui pelo profeta Joel, que também nós poderemos, essa última geração receberá a capacitação do Espírito Santo para proclamar o Evangelho de uma forma mais correta, de uma forma mais, vamos dizer assim, uma forma mais abrangente e de uma forma mais clara para que as pessoas possam entender, né? Então o Espírito Santo ele virá sobre o seu povo com grande poder, com o dobro do poder, que nós possamos nos achar preparados. Vamos ver aqui o que a nota nos diz. É com fervoroso anseio que aguardo a chegada do momento em que os eventos do dia de Pentecostes se repetirão com poder ainda maior do que naquela época. João diz: vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Apocalipse 18, verso 1. Assim como na época do Pentecostes, as pessoas ouvirão a verdade então proclamada, cada uma em sua própria língua. Deus pode comunicar nova vida a cada alma que deseja sinceramente servi-lo, e pode tocar os lábios com a brasa viva do altar e fazer com que se tornem eloquentes em seu louvor. Milhares de vozes serão imbuídas do poder de anunciar as maravilhosas verdades da palavra de Deus. A língua gaguejante se soltará, e os tímidos serão fortalecidos para dar um corajoso testemunho da verdade. Então nós vemos aqui o poder do Espírito Santo e o que ele fará nesses últimos dias. Que Deus nos ajude a entender a sua palavra e que nos preparemos para esses eventos.